Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início agora do nosso painel inicial agora da manhã, que vai tratar uma abordagem do sistema financeiro, uma explicação, uma explanação mais técnica, com dados e informações sobre o cenário interno e externo do nosso ramo. Gustavo, é com você. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Obrigado, Thalita. Vamos lá, gente. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo, sou técnico do Diese. Há 10 anos já trabalho assessorando o setor financeiro. Passei de 2010 até o início desse ano no Sindicato de São Paulo. E esse ano fui para a subseção do Diese na Contraf. Então, esse tema do ramo financeiro é um tema que a gente estuda bastante. Nos últimos anos, a gente intensificou os estudos sobre isso, né? E eu vou tentar, aqui nessa apresentação, compartilhar um pouco com vocês o que a gente conseguiu, vamos dizer, traçar de diagnóstico, né, sobre esse tema, que sem dúvida, sim, talvez o principal tema a ser debatido nas entidades sindicais bancárias nos próximos anos, porque, no fundo, discutir organização por ramo é discutir a própria reformulação do movimento sindical, né? Que, como a gente eu vou tentar mostrar para vocês aqui nessa apresentação, essa reformulação ela é urgente, se a gente quiser continuar sendo protagonistas, tanto do ponto de vista da regulação das condições de trabalho, né, quanto do ponto de vista da influência na sociedade como um todo, no país. Então, é mais ou menos por aí que vai caminhar a minha apresentação. Qual é a premissa geral desse debate, né? Por que surge a ideia de debater organização por ramo financeiro? A premissa geral, então, é basicamente a seguinte: a estrutura sindical brasileira atual, com as regras que regem o sindicalismo brasileiro atualmente, essa estrutura é incapaz de dar respostas suficientes diante de uma realidade do capitalismo que está em constante transformação, né? Novas formas de se produzir, novas formas de se consumir, novas formas de se trabalhar. Esse capitalismo contemporâneo ele se tornou quase que incompatível com a estrutura sindical que a gente tem hoje. Em outras palavras, a gente tem um sindicalismo de categoria ainda, né? Um sindicalismo dividido por categoria profissional, e do outro lado a gente tem um mercado de trabalho cada vez mais fragmentado. E essas duas coisas não conversam, não combinam. E é por isso que o debate de ramo é tão importante. O que é esse mercado de trabalho fragmentado, né? Quando a gente diz isso, o que isso quer dizer? Essa figura que vocês estão vendo aí, que está bem ruim de ver, porque ela foi escaneada de um livro, um dos autores que trata sobre esse tema é o David Harvey, né? Essa figura de um livro dele chamado Condição Pós-Moderna, quando ele vai conceituar o que, na visão dele, se chama capitalismo de acumulação flexível, né? Então, basicamente, é um capitalismo financeirizado, marcado pelo neoliberalismo, que começa ali no final dos anos 70, se intensifica nos anos 80 e chega com força aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 90, né? E qual é o mercado de trabalho, qual é o tipo de mercado de trabalho característico dessa fase atual do capitalismo, né? E ele resume nessa figura que vocês estão vendo na tela. Então, ele diz assim, olha, a gente tem um grupo central de trabalhadores, que é o grupo que mantém, vamos dizer assim, o contrato padrão de trabalho, ou seja, tem carteira assinada, é um contrato de jornada integral, por tempo indeterminado, etc., né? Então, existe esse grupo central. E circundando em torno desse grupo central, tem vários grupos periféricos, né? Então, tem um primeiro grupo periférico, que também tem carteira assinada e tal, mas é um grupo que tem uma rotatividade altíssima. Então, as pessoas não ficam no trabalho por mais do que um ano. A cada ano, ela tem que estar procurando um emprego novo e etc., né? Então, tem esse primeiro grupo periférico. Tem um segundo grupo periférico, que aí já são os contratos precários, né? Então, tempo parcial, contrato por prazo determinado e etc.
E tem figuras ainda que estão fora do assalariamento. Autônomos, PJs, tem os subcontratados, terceirizados, etc. Então, este é um mercado de trabalho fragmentado, né? Várias formas de se inserir nesse mercado diferentes. E o que o David Harvey vai falar é, no capitalismo contemporâneo, existe uma tendência clara de redução desse grupo central e de ampliação desses grupos periféricos, né? Então, se a gente for tentar transportar essa imagem para a nossa realidade do ramo financeiro brasileiro, o grupo central seria a categoria bancária e os grupos periféricos seriam várias outras figuras, trabalhadores de cooperativa, financiários, fintechs, agentes autônomos, correspondentes bancários, etc. E ao longo aqui da apresentação a gente vai ver que esse processo é válido aqui para nós também. O grupo central é cada vez mais reduzido, mas os grupos periféricos eles estão se ampliando. Ou seja, existe espaço de atuação que não está sendo ocupado por nós, né? Essa, vamos dizer, já antecipando aqui a conclusão final da apresentação. Entrando, então, aqui um pouco mais na nossa realidade concreta do setor financeiro brasileiro, quais são as dimensões dessas transformações, né? Quais são os fatores que geram essas transformações? E aí é importante a gente sempre ter claro que são várias, né? Não tem uma dimensão que explica transformações no mercado de trabalho. A gente, quando está falando de setor financeiro, a gente tende a dar muita ênfase à mudança tecnológica, porque, de fato, no setor ela tem uma característica mais importante do que nos outros setores, mas não é só isso. Então, tem as mudanças tecnológicas, tem as mudanças na legislação trabalhista, e essas coisas elas vão se retroalimentando, né? Então, por exemplo, começam a surgir plataformas de investimento, do tipo XP Investimento, que é uma coisa completamente vinculada à inovação tecnológica. Mas, junto a isso, vem uma reforma trabalhista que permite o trabalho autônomo, né? Então, essas duas coisas se encaixam uma na outra e criam um novo modelo de organização empresarial. Mudanças em regulamentação do Banco Central e da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Esses dois órgãos são os órgãos que regulam o sistema financeiro nacional, e eles estão constantemente fazendo novas regulamentações que são sobre o funcionamento do sistema, mas acabam impactando o mercado de trabalho, né? A gente vai ver um caso clássico do correspondente bancário e, mais recentemente, do agente autônomo de investimento. A gente vai tratar mais disso à frente. Mudanças na política econômica do país, mudanças no papel atribuído aos bancos públicos pelo governo que está ali de plantão. Todos esses fatores, então, geram uma reestruturação na forma de atuar das empresas do ramo financeiro no Brasil. E, obviamente, isso vai acabar gerando toda uma reconfiguração dos trabalhadores do setor, né, de como eles estão distribuídos nesses vários segmentos que eu comentei, no grupo central e nos segmentos periféricos. Uma coisa interessante da gente entender, aí pegando um pouco o tema da inovação tecnológica, né? Falar de inovação tecnológica no setor financeiro significa falar de inovação tecnológica no setor que disparadamente mais aplica inovações tecnológicas no Brasil e no mundo, né? Isso historicamente. No setor financeiro, as ondas de inovação tecnológica elas vêm dos anos 60. E eu não vou aqui falar sobre cada uma dessas ondas, porque isso demoraria muito tempo, mas é importante só a gente entender um movimento geral, assim. As ondas tecnológicas no setor, a primeira onda, que é lá nos anos 60, ela começa muito nos processos internos do banco, nos centros de processamento de dados e etc. Era uma coisa ainda que, vamos dizer assim, não era visível ao público. Ela estava muito ali dentro de casa, dentro do banco. A cada onda que vai passando, essas ondas elas vão um pouco jogando parte das atividades bancárias para fora do banco, parte do atendimento bancário para fora do banco e, consequentemente, parte da força de trabalho para fora do banco também. Então, chegam os ATMs, né, os caixas eletrônicos, e aí o cliente vai até a agência ainda, mas ele para na antessala e ele mesmo faz o trabalho que antes era o bancário que fazia.
Aí vem a internet, então o cara nem precisa mais ir à agência bancária, ele já consegue fazer no computador de casa. Aí vem o celular, aí vem o correspondente bancário, então ele pode agora fazer transação numa empresa que nem é banco, é outro tipo de atividade. E aí agora vem as fintechs, né, que são empresas de tecnologia, plataformas, etc. Então tem esse movimento que a tecnologia vai jogando para fora da estrutura do banco as atividades bancárias e, portanto, o próprio trabalho. As ondas mais recentes, né, essas a partir dos anos 2010, mais ou menos, que atingem as empresas do setor, basicamente os principais eixos dessa transformação são esses daqui. Então, a digitalização das transações financeiras, eu vou mostrar um gráfico para vocês, para a gente ver como isso é impressionante. A reconfiguração das agências bancárias, tanto no que diz respeito à redução do número de agências, quanto ao remodelamento das que continuam existindo, né? O Bradesco, por exemplo, nesse último período, reduziu mais de 1.000 agências e abriu 700 do que ele chama de unidade de negócios, né? Então, é basicamente uma agência sem caixa, sem tesoureiro, sem plano de segurança. Então, tem um remodelamento das agências, né? Utilização intensa de inteligência artificial, big data, analytics, novos modelos de negócios, então bancos digitais surgindo a cada dia, fintechs surgindo a cada dia, plataformas surgindo a cada dia, novos modelos de trabalho, home office, o trabalho autônomo, e o Open Banking, que é uma regulamentação nova do Banco Central que vai amplificar todo esse processo de surgimento de novas figuras, novas fintechs e etc. Né? Então, esses são os eixos das ondas tecnológicas mais recentes. Mais especificamente, a partir isso ganha uma força muito grande a partir de 2012, 2013, que é justamente quando a gente vê o emprego bancário começar a se reduzir. Né? Ele vinha numa crescente de 2003 a 2012 e a partir de lá começou a cair e não parou mais, como a gente vai ver também. Esse aqui é o gráfico que eu falei para vocês da digitalização das transações financeiras. Né? Então, isso quer dizer o quê? Em que canal, em que ambiente as transações financeiras são realizadas aqui no Brasil. Né? Então, esse gráfico começa ali em 2009 e termina em 2020. Essa barra azul clara embaixo aqui no gráfico é o percentual de transações feitas pelo celular. Então, a gente vê que até 2013, 2012, estava ali em 0%, 0,3%, 1%. Aí, a partir de 2013, então, quando eu falei que esse processo ganha força, vai para 4%, aí vai para 10%, aí vai para 20%, aí vai para casa dos 30%, dos 40%, hoje, 51,1% das transações financeiras feitas no Brasil são feitas por meio do celular. Por outro lado, se a gente vê ali em cima o azul escuro, de cima para baixo, o terceiro, é as transações feitas na agência bancária. Então, começa lá em 2009 com 16% das transações e chega aqui em 2020 com 3%. Né? Então, toda a parte bancária transacional, ou seja, fazer pagamento, fazer transferência, fazer saque, consultar extrato, tudo que é transação bancária, que era uma parte muito relevante do trabalho bancário, do caixa de banco, do escriturário do banco, do pessoal da agência, vamos dizer assim, isso está sendo completamente transferido para um canal que é o próprio cliente que faz a transação, ele não precisa interagir com nenhum trabalhador, etc. E, obviamente, isso vai ter um impacto no número de trabalhadores da categoria e no perfil desses trabalhadores também. E aí aqui chega no resultado, vamos dizer assim, desse processo, né? Esse gráfico está mostrando, então, o saldo de emprego na categoria bancária, ou seja, naquele núcleo central do emprego que a gente está falando, do setor financeiro, né, ano a ano. Então, a gente vê que a partir de 2013, a barrinha cinza, que é a barrinha das demissões, é sempre maior do que a barrinha laranja, que é a barrinha das admissões. Né? Então, o saldo, que é aquela linha amarela ali, vai para o terreno negativo. Então, de 2013 a 2020, ou seja, num espaço de tempo que não é longo, a gente teve uma redução de 83 mil postos de trabalho nesse núcleo central que é a categoria bancária. É importante a gente guardar essa informação porque isso tem tudo a ver com
com a discussão do sindicalismo, né? Então, sindicalismo de categoria. Nós somos sindicatos de bancários, então a gente olha para esse gráfico e a conclusão que a gente tira é, puxa, a nossa base está sendo brutalmente reduzida. E, por enquanto, isso é verdade. A gente vai ver que se a gente já... Vamos fazer uma suposição de que a Contraf tivesse conseguido avançar na organização do ramo e hoje em dia os sindicatos já fossem sindicatos do ramo financeiro e representassem de fato o ramo. A gente estaria olhando para um outro gráfico e tirando uma outra conclusão, que a nossa base estaria se ampliando. Mas não, mas como a gente é sindicato de bancários, a nossa base está sendo brutalmente reduzida. Além de reduzida, ela está sendo muito modificada, né? O tipo de trabalhador que atua hoje nos bancos é muito diferente do que era algum tempo atrás. Em que sentido? A gente está tendo, justamente porque esse processo afeta muito mais o pessoal das agências, os caixas, os escriturários principalmente, a gente está tendo um achatamento da base da pirâmide do setor. Então, hoje, os trabalhadores que são a base da pirâmide ocupacional, ou seja, o piso salarial, os trabalhadores que, historicamente, são mais próximos do sindicato, a gente tem mais acesso, participam mais de greve, participam mais de atividade, participam mais de curso, dependem mais do sindicato para suas condições de trabalho, né? Porque para eles o reajuste faz muita diferença, para eles o ticket faz muita diferença. Esse segmento está sendo reduzido, muito reduzido. E está crescendo os segmentos médios, segmentos gerenciais, etc. Né? A agência bancária, então, hoje é um espaço muito menos de realizar transações e é muito mais um espaço de atendimento a clientes de renda mais alta que têm capacidade de fazer investimento e trazer rentabilidade para o banco. Né? Então, olha só, esse gráfico de pizza, ele mostra o seguinte, né? Lá em 2003, ali o que tá como escriturários ali, que é o azul claro, na verdade isso é uma família de ocupações que são classificadas como escriturários. Então aí está o caixa, está o escriturário em si, está o atendente de agência, tá essa base da pirâmide. Eles eram 43% da categoria. Em 2018 eles já foram reduzidos para 28%. Por outro lado, os gerentes passam de 19% para 24%, e aquela parte cinza ali, que está classificada como profissionais das ciências sociais e humanas, sai de 18% para 33%. Por que tem um crescimento tão grande nessa figura aqui? Porque tem um gerente específico que ele não é classificado na categoria gerentes, ele é classificado aqui, que é o gerente de contas, né? Os gerentes ali em laranja são os gerentes de níveis mais elevados, o pessoal que realmente comanda as decisões da empresa, né? Então, esses dois grupos, que são gerentes médios ou gerentes mais elevados, eles estão crescendo. Então, obviamente, isso faz diferença também quando a gente vai pensar em ação sindical, né? São públicos tradicionalmente mais avessos, vamos dizer assim, ao movimento sindical, né? E esses são os trabalhadores que estão ganhando mais espaço no setor financeiro, nos bancos, sendo mais preciso. Ainda sobre bancos, e aí depois eu vou passar a falar um pouco dos outros segmentos, tem uma questão que é super importante a gente levar em conta, e a Neiva vai falar muito disso no painel da tarde, que é assim, mesmo olhando para aqueles que a gente já representa, né, mesmo olhando para aqueles trabalhadores que a gente já tem a representação formal, há um universo super heterogêneo de trabalhadores e vários deles a gente não acessa, ou a gente tem muito pouco acesso. Né? Hoje no Brasil, são 177 bancos. Né? A gente tem um olhar muito forte para os 5 maiores, óbvio. Aí, cada região do país tem ali alguns outros bancos que o sindicalismo costuma atuar, tem os bancos regionais, etc. Mas a gente não vai muito além disso. Né? Os bancos de investimento, tem muita gente. A cada dia está surgindo novos bancos desse tipo, bancos digitais, né? Então, Banco Digio, Banco Inter, Banco Original. Então, tem todo um espaço de atuação que a gente primeiro precisa conseguir entender como chegar. Né? A Neiva vai poder falar muito bem disso para vocês, porque a maioria desses bancos está em São Paulo.
E a maioria desses bancos faz certos acordos com o sindicato, acordos de PLR principalmente. Então, é um momento em que a gente tem contato com esses trabalhadores e você percebe que é muito diferente do que você tratar com um trabalhador do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú, do Santander, né? Eles têm outro perfil, são, em geral, trabalhadores mais jovens, têm uma cabeça muito voltada para essa ideologia individual, de que ele é um empreendedor, etc. Né? Vou dar só um exemplo aqui. A gente, uma vez, estava numa dessas negociações de PLR e a gente negociou com um desses bancos de investimento. A gente estava discutindo as metas, né? E o acordo era super pesado em metas individuais, e a gente queria mudar, e etc. O banco não quis, a gente conseguiu, no final, colocar uma cláusula de compromisso de que no ano seguinte o banco iria reduzir o peso da meta individual e aumentar o peso da meta coletiva. Bom, resumo da ópera, chegou na Assembleia e esse acordo quase não foi aprovado porque os trabalhadores não queriam essa cláusula de compromisso. Eles queriam manter as metas individuais, porque eles queriam ganhar o deles, eu faço o meu e eu ganho. Então, é com esse tipo de mentalidade, vamos dizer assim, que a gente vai lidar quando a gente chega num banco de investimento, né? Então, é um outro segmento. A gente tem a representação formal, mas a gente não sabe conversar com eles, a gente mal conhece as demandas desse pessoal. Se a gente for discutir com eles qualquer tema, sei lá, reforma da Previdência, muito provavelmente eles vão ser a favor, entende? Então, a gente precisa pensar, criar algum tipo de estratégia para falar com esse pessoal, e a Neiva, de tarde, vai trazer um pouco da experiência do Sindicato de São Paulo nessas negociações. Então, resumindo aqui, o que está acontecendo com a categoria bancária, com o grupo central do emprego do ramo financeiro. Uma fortíssima redução de trabalhadores, né? Então, as bases dos nossos sindicatos estão cada vez menores, e isso tem uma série de implicações, desde das finanças do sindicato até a capacidade de mobilização, negociação, etc. E uma mudança do perfil. Essa mudança do perfil, ela se expressa num estreitamento da base da pirâmide ocupacional e uma espécie de gerencialização da categoria bancária. Então, cada vez mais, a gente vai ter que lidar com os gerentes e cada vez menos com os caixas. E a gente precisa estar preparado para isso. Bom, o que isso ocasionou, né? Isso ocasionou o seguinte, que a categoria bancária, então, que é esse grupo central mais organizado, com uma convenção coletiva nacional, com um movimento sindical forte, com direitos que são, sim, acima da média do que a gente vê no mercado de trabalho brasileiro. Eles representavam, lá nos anos 90, 80% do segmento financeiro, e hoje eles são 50%. Então, tem uma parte enorme de trabalhadores que não está abrangido por essas condições de trabalho que são, de fato, uma referência no país. Né? Mas elas são uma referência, continuam sendo, para cada vez menos gente. E aí, então, começa a surgir, e isso aqui em São Paulo, por exemplo, é a olhos vistos, né? A gente trabalha ali no centro de São Paulo, você anda pelas ruas, você vê todas essas figuras aparecendo ao lado dos bancos, começam a aparecer uma série de figuras novas no setor financeiro. Né? Então, lojas de crédito, tipo a Help, correspondente bancário, que a gente já conhece há mais tempo, as cooperativas de crédito estão tomando uma outra proporção hoje em dia, com Sicredi, Sicobi, as fintechs do tipo Nubank, a XP Investimentos e etc. Né? Então, o nosso desafio, a partir do momento em que a gente olha o emprego bancário caindo, ao mesmo tempo a gente vê essas novas figuras surgindo, é a gente tentar mapear um pouco e fazer um raio-x um pouco mais preciso desses outros setores, para entender o que está acontecendo com o ramo financeiro e não só com a categoria bancária. E aí, olha só que interessante essa informação. Né? Então, aquela informação que estava em gráfico, que é o saldo do emprego bancário, eu coloquei aqui em tabela. A primeira linha da tabela, então, é a categoria bancária, né? Então, está ali no finalzinho o acumulado do período, né? Um saldo negativo de 83 mil empregos, quase. Aí, a segunda linha é todo o setor financeiro, exceto a categoria bancária. Então, vamos pegar o setor financeiro e tirar a categoria bancária da conta.
tem um crescimento de emprego nesse mesmo período de 118 mil trabalhadores. Então, ao mesmo tempo que a categoria bancária caiu 83 mil, os outros segmentos do emprego financeiro cresceram 118 mil. Ou seja, no saldo final, o ramo financeiro aumentou 35 mil pessoas de 2013 para cá. Né? Por isso que eu falei que se a gente estivesse aqui discutindo, enquanto sindicato dos trabalhadores do ramo financeiro, a gente estaria vendo um crescimento da nossa base de trabalhadores. E isso daqui ainda é muito maior do que o que está nessa tabela. O que está nessa tabela é só aquilo que a gente consegue captar nas bases de dados oficiais. O que isso quer dizer? Que são trabalhadores que estão formalmente vinculados a empresas do setor financeiro. Mas, por exemplo, os correspondentes bancários não estão aqui. Eles estão em empresas do comércio, estão nos correios, estão nas lotéricas, né? As fintechs não estão aqui, porque elas são empresas de tecnologia, na maioria dos casos. Então, se a gente conseguisse captar esses segmentos, esses 117 mil de crescimento, seria muito mais. Né? Deste primeiro grupo periférico, vamos dizer assim, que são trabalhadores que são seletistas, têm representação sindical, etc., quais são os principais grupos que estão crescendo aqui nos bancários? São principalmente os trabalhadores do setor de seguros, né, e os trabalhadores do crédito cooperativo. O setor de seguros cresceu praticamente mais de 40 mil trabalhadores nesse período. Se a gente pegar planos de saúde, corretores de seguro, previdência complementar, né, todos esses segmentos que, de alguma maneira, estão vinculados aos bancos, né? Todos os bancos têm ali o seu setor de seguros, Bradesco Seguros, BB Seguridade, Caixa Seguridade, etc. Então, estes segmentos de trabalhadores cresceram enormemente no último período e o crédito cooperativo também cresceu mais de 30 mil pessoas. Né? Alguns sindicatos de bancários no Brasil hoje conseguem fazer negociações para cooperativas específicas, né? Outros não, mas é um segmento que, ele está numa direção assim oposta dos bancos. Enquanto os bancos estão demitindo adoidado e fechando agências, as cooperativas estão contratando e aumentando as suas agências de cooperativas também. Então, a gente precisa ter uma estratégia para esses segmentos, né? E, por exemplo, securitários, eles têm representação sindical. A gente fez um dia uma comparação da Convenção de Coletiva de Trabalho dos bancários com a Convenção Coletiva de Trabalho dos securitários aqui do estado de São Paulo, e a diferença é brutal, em termos de piso salarial, de ticket, de PLR. As condições de trabalho são muito inferiores, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico. Olha só essa tabela, então. Então, aqui tem algumas características desses segmentos do setor financeiro, né? Jornada de trabalho, tempo que as pessoas ficam no emprego e remuneração média. Então, ali em cima está a categoria bancária. A jornada de trabalho média dos bancários hoje está em 36 horas por semana. Né? Você pega uma média entre os de 30 e umas de 40, então está em 36. O tempo que os bancários passam no emprego, em média, é de 82 meses, é bastante para a média do mercado de trabalho brasileiro. E a remuneração média dos bancários, R$ 8.000. Vamos olhar os outros segmentos. Olha o crédito cooperativo, então, que é esse que eu falei que cresceu um monte. Né? A jornada deles já é de 40 horas semanais, o tempo que eles ficam no emprego é 46 meses, ou seja, metade do que os bancários ficam, e a remuneração média deles é metade da remuneração média dos bancários. E se a gente for olhando cada um desses segmentos, a gente vai chegar à mesma conclusão. Vamos pegar ali aquele último, que é um que está crescendo muito também, corretores e agentes de seguros. Né? Eles têm uma jornada média de 41 horas semanais, eles passam em média 40 meses no emprego e o salário médio deles é R$ 2.600, 4 vezes menor do que o dos bancários. Então, é importante a gente saber o seguinte, né? E ter isso em mente é importante para pensar estratégias de organização do ramo. Esses outros trabalhadores que estão crescendo, eles têm tarefas muito similares à dos bancários.
o conteúdo do trabalho deles é similar ao dos bancários. As ferramentas que eles precisam utilizar no seu dia a dia são muito similares, em termos de programa de computador, softwares, planilha de Excel, etc., são similares. Mas eles têm condições de trabalho muito inferiores. Muito inferiores, né? Então, a gente tem que partir dessa consciência para saber que organizar o ramo não vai significar, de uma vez, colocar esse povo inteiro dentro da convenção coletiva de trabalho dos bancários. Né? Isso não vai acontecer. As estratégias vão ter que passar por várias frentes diferentes, né? Uma estratégia política, uma estratégia jurídica, uma estratégia econômica, uma estratégia de formação, de comunicação, e assim a gente vai conseguindo cada vez mais avançar nessa organização do ramo. Mas eu queria avançar um pouquinho mais aqui na análise e chegar aqui num segundo grupo periférico, porque esse é já mais recente e é uma novidade completa para nós e já exige um outro nível de atuação, porque são trabalhadores do ramo financeiro que estão fora do assalariamento, né? Não são seletistas, são trabalhadores por conta própria, trabalhadores autônomos, PJ e etc., MEI, né? Então, olha só, essa fonte de informações aqui, a PNAD, do IBGE, a gente nunca utilizou essa base de dados para analisar o setor financeiro, porque o setor financeiro é um setor tradicionalmente muito formalizado, né? Era todo mundo CLT. Então, a gente sempre usou a RAIS e o CAGED, que são as bases de dados para o mercado de trabalho formal. A PNAD, ela pega todo mundo. E aí, pegando todo mundo, a gente vê que, de 2012 para cá, o número de trabalhadores conta própria no setor financeiro saiu de 60 mil para 110 mil. Então, de novo, né, a gente viu lá em cima, trabalhadores assalariados do setor financeiro, que não os bancários, cresceram 118 mil. Aí aqui, trabalhadores por conta própria saem de 60 mil para 110 mil, mais um crescimento grande. E eu queria destacar, dentro desse universo de trabalhadores, uma figura específica, porque ali tem esses conta própria, eles podem ser várias coisas. Tem corretor de seguro, que é conta própria, tem vendedor de plano de saúde, que é conta própria, tem correspondente bancário, que na verdade é um trabalhador conta própria, mas tem uma figura que eu queria destacar aqui para vocês, que é o agente autônomo de investimento. Por que eu vou destacar essa figura? Porque ele ainda é, vamos dizer assim, numericamente pouco expressivo, mas ele está crescendo muito e ele tem um potencial de crescimento enorme, né? Se esse modelo, daqui a pouco tempo, se mostrar viável economicamente e juridicamente, se não houver contestação na justiça trabalhista sobre essa figura, é muito possível que esse modelo seja aplicado assim no setor financeiro de forma ampla, porque vamos dizer assim, o que mais se aproxima no setor financeiro do que a gente chama de uberização, né? Ou plataformização do trabalho. Então, quem é esse cara? Né? O agente autônomo de investimento, ele é uma figura, por incrível que pareça, regulamentada, né? Existe regulação sobre esse cara, que é uma regulação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela tem uma instrução normativa que regulamenta a atuação desse profissional, o agente autônomo de investimentos. Então, ele é um cara que é contratado, entre aspas, pelas corretoras de valores, corretoras de investimento, né? Então, XP Investimentos, Ágora Investimentos, Toro Investimentos, Safra Invest, BTG. Então, essas empresas contratam, entre aspas, de novo, esses trabalhadores, porque elas não contratam, né? Eles não têm contrato de trabalho, eles são trabalhadores autônomos, para distribuir ou para fazer toda a parte de venda de produtos financeiros, produtos de investimento para os clientes, né? Então, esse tipo de trabalhador, ele cresceu 130% desde 2016. Eram 6 mil no Brasil, hoje são quase 14 mil, e a gente vai ver isso se expandir ano a ano daqui para frente, né?
como que ele atua? Ou ele abre uma empresa, ou ele atua como autônomo, e aí ele não tem nenhum tipo de remuneração fixa, né? A remuneração dele é completamente variável, depende daquilo que ele conseguir vender de produtos financeiros para essas corretoras, né? Ele recebe uma comissão, não tem nenhum piso, não tem nenhum fixo, etc. Não tem contrato de trabalho, portanto, não tem representação sindical. Eles têm uma associação, né, que é a Associação dos Agentes Autônomos de Investimento. Eu, particularmente, nunca tive nenhum contato com essa associação. Seria interessante a gente tentar uma aproximação, né? E o que é mais importante, esses profissionais, eles estão, de alguma maneira, na cadeia de valor dos bancos, né? Então, a XP Investimentos, o Itaú é dono de 49% dela. Agora, o Itaú está até se desfazendo dessa participação, mas isso foi aprovado essa semana, mas até essa semana o Itaú era dono de 49% da XP Investimentos. A Ágora Investimentos é do Bradesco. A Toro Investimentos é do Santander. Safra Invest é do Safra. BTG é do BTG. Então, são trabalhadores sem contrato de trabalho, são trabalhadores autônomos, são trabalhadores sem remuneração fixa, são trabalhadores sem nenhum direito trabalhista e que estão, de alguma maneira, gerando valor para os bancos. Porque as empresas que eles trabalham são controladas pelos bancos, né? E essa regulamentação da CVM, ela foi, desde 2011, se eu não me engano, existe essa regulamentação, e desde lá ela já define o seguinte, que o agente autônomo de investimentos, ele tem que ser exclusivo. Ou seja, apesar dele ser autônomo, se ele trabalha vinculado a XP Investimentos, ele não pode também prestar serviço para a Ágora ou nem para uma outra, ele é exclusivo. Então, é uma figura de um trabalhador que vende produtos de uma empresa específica e ele só pode vender produtos daquela empresa específica seguindo todas as regras que aquela empresa específica tem. Ele não é contratado por aquela empresa, ele é autônomo. E isso sempre foi fruto de contestação judicial. Mas aí o que aconteceu em 2016, 17? Reforma trabalhista. A reforma trabalhista contemplou a possibilidade de trabalhadores autônomos exclusivos, né? Então, juridicamente, eles estão mais amparados agora. Por isso que eu imagino e acho que esse é um segmento que vai crescer muito, que os bancos vão começar a aplicar esse modelo de trabalhador autônomo exclusivo, não só na área de investimentos, mas por que não levar para o crédito? Por que não levar para os seguros? Por que não levar para todas as outras áreas do banco? Se é um modelo que, economicamente, para o banco é muito mais barato, e se juridicamente a reforma trabalhista prevê essa figura, por que não utilizar? Né? Então, eu ficaria muito de olho nesse segmento. E é um segmento que é fácil da gente encontrar as pessoas. Se vocês entrarem no site de cada uma dessas corretoras, vai ter uma área no site onde você consegue buscar por cidade, por estado, quem são os agentes autônomos de investimento que trabalham para essa corretora. Tem lá o nome, o e-mail, tem tudo isso. Então, se a gente quiser fazer um trabalho com essas pessoas, uma pesquisa para entender o perfil desses caras, a gente vai conseguir. Eu trouxe aqui esse textinho que eu vou ler para vocês, porque isso aqui resume muito bem o que eu estou querendo dizer. Então, existe essa regulamentação da CVM sobre os autônomos exclusivos, né? Em 2019, a CVM criou uma audiência pública para reformular essa regulamentação da atuação desse profissional. E aí várias entidades foram lá e se manifestaram na audiência pública, né? Então, a Associação dos Agentes Autônomos, por exemplo, foi lá, se manifestou e para eles, o que eles mais demandam é o fim da exclusividade, né? Eles acham que para eles isso é muito ruim. Eles falam, já que eu sou autônomo, eu preciso poder prestar serviço para outras empresas, para quem me oferecer melhores condições. Então, eles querem tirar a exclusividade. Tem a manifestação da XP Investimentos, que é a principal empresa que utiliza esse modelo.
E aí eu trouxe um trecho aqui para vocês da manifestação da XP, defendendo, né, fortemente esse modelo, e a defesa dela para a gente não poderia ser mais ilustrativo. Então ela fala o seguinte: o modelo de distribuição de produtos financeiros via agentes autônomos é essencialmente mais eficiente do que o atual sistema de distribuição via gerentes bancários, ainda utilizado pelas instituições tradicionais. Por um lado, esse modelo viabilizou uma rápida expansão, porque existem eficiências de custo associadas ao modelo autônomo, o que, aliás, tornou possível não apenas um movimento rápido de expansão e capilaridade das plataformas, mas também um sistema de precificação mais atrativo, que incluiu, por exemplo, taxa zero. O que eles querem dizer com isso? Estão falando assim, olha, como a gente usa para distribuir nossos produtos agente autônomo e não gerente bancário contratado, o nosso custo é menor, então a gente pode repassar esse custo para o cliente e, por exemplo, não cobrar certas taxas dele que a gente cobraria em outros casos. Então, é basicamente a defesa do Uber, né? O Uber fala, olha, se eu contratar diretamente aqui os motoristas, eu vou ter que repassar esse custo para os clientes e o modelo vai se inviabilizar. Então, por isso que eu falei que é a porta de entrada da uberização no setor, porque a defesa é muito parecida. E aí eles continuam com uma frase incrível, né? Eles falam assim, bom, embora mais eficiente, o modelo de distribuição de produtos financeiros via agentes autônomos é fundamentalmente igual ao modelo de distribuição por funcionários próprios, tipo do sistema bancário tradicional. Tal como os agentes autônomos, os gerentes das instituições bancárias tradicionais também são distribuidores exclusivos de produtos bancários das empresas que representam, com obrigações, responsabilidade e mesmo a descrição de atividades semelhantes. Então, eles estão falando para veja bem, essa regulamentação da CVM, ela não tem nenhum tipo de preocupação trabalhista. Então, por isso a XP se sente à vontade de vir lá e falar isso. Ela é uma regulamentação que visa simplesmente o funcionamento do mercado, né? Então, a XP está dizendo, olha, eu tenho aqui um modelo que é muito mais barato e que faz as mesmas coisas que o modelo do funcionário contratado do banco. Então, vamos continuar utilizando esse modelo, porque ele vai favorecer os clientes do sistema financeiro. Ele é mais barato, o cliente não paga taxa, para mim é mais barato e é igualzinho o gerente bancário. Então, por que não utilizar? Né? Então, isso daqui está registrado. Quem quiser entrar na audiência pública da XP, tem todas as manifestações lá de todos que se manifestaram por escrito. A da XP é enorme, tem lá 60 páginas. Eu trouxe esse trecho aqui, mas tem outros trechos que nos ajudam a entender esse modelo. Ela, inclusive, em diversos momentos diz que esse modelo pode ser exportado para a área de crédito, para a área de seguros, etc. E aí aqui é uma outra forma de atuação, né? Como é que a gente atua para organizar trabalhadores que são autônomos, que não têm representação sindical hoje? Mais recentemente, surgiu essa outra figura aqui, essa Frank Open Bank. Essa Frank é uma fintech, né? A gente só descobriu que ela existe porque saiu uma matéria no Valor Econômico, né? E o título da matéria era alguma coisa do tipo: cresce o número de trabalhadores autônomos no setor financeiro. E aí a matéria fazia referência a essa empresa, a gente foi entrar no site dela para entender. Então, essa Frank aqui, ela já está utilizando um modelo que é mais mais precário, vamos dizer assim, do que os agentes autônomos, porque os agentes autônomos eles têm, então, essa regulamentação. A Frank usa trabalhadores autônomos por fora dessa regulamentação. Então, qual que é o esquema dela? Ela é uma plataforma tecnológica, então, de novo, aqui a lógica da uberização, ela é simplesmente uma plataforma tecnológica que junta pessoas conhecedoras do mercado financeiro com clientes que querem fazer operações financeiras, né? E aí ela chama esses trabalhadores de personal bankers. E o que ela diz que eles são? Ela fala assim, são profissionais financeiros que possuem vasta experiência, mas que perdem espaço em um mercado que reduz agências de atendimento humano em função da chegada do atendimento virtual. Ou seja, são ex-bancários. E aí, esse ex-bancário que perdeu o emprego, ele abre uma MEI,
uma microempresa individual, ele se cadastra nessa plataforma, ele paga R$ 200 por mês para essa plataforma, porque, na verdade, aí, olha só que interessante aquela frase ali no final, né? A Frank, no site dela, ela fala, qual o vínculo do personal banker com a Frank? Ela diz o seguinte, o personal banker, que é esse ex-bancário, é um cliente aqui da plataforma. Ele nos contrata. Então, é uma inversão, né? Não é a Frank que contrata ele. É ele que contrata a plataforma, portanto, ele paga para essa plataforma, para ele ter acesso à plataforma. Aí ele tem acesso à plataforma. Aí ele entra lá, tem o login e senha, ele entra, e aí ele vai ter acesso a clientes bancários e vai vender produtos financeiros para esses clientes. Mas de quem é o produto financeiro da Frank? Não, a Frank não é banco, ela não pode ter produto financeiro, ela é uma fintech. Então, quem é? Nossos parceiros, está ali no site, ó. Itaú, Santander, Bradesco, BV. Né? Então, é o seguinte, os bancos, aquela figura que eu falei lá no começo para vocês, né? As ondas tecnológicas vão jogando a distribuição do produto financeiro para fora do banco e, portanto, o trabalho também vai indo para fora do banco. Então, o agente autônomo e essa outra figura aqui, que é um autônomo ainda mais precário que o agente autônomo. Todos eles distribuem produtos financeiros dos bancos. Eles geram receita e valor para os bancos, mas eles não são contratados pelos bancos nem por ninguém. Eles são por eles mesmos, são microempreendedores individuais. Né? No setor financeiro, essa Frank Open Bank diz que ela já tem mais de mil bancários, aqui, mais de 1.000 bancários já se tornaram personal bankers. E essa é uma empresa. Quantas outras desse tipo estão por surgir? Né? As fintechs, que então é esse outro segmento, né, que em geral são empresas de tecnologia, como essa Frank, mas que oferecem produtos financeiros, tendo sempre alguma instituição financeira por trás. Né? Hoje são mais de 1.000 empresas dessas, mapeadas aqui por essa consultoria que chama-se Inside Fintech Report. Né? Então, mais de 1.000 empresas mapeadas como fintechs no Brasil hoje. E a gente não consegue pegar essas pessoas, vamos dizer assim, nas bases de dados de emprego, porque essas empresas não são do setor financeiro. Pouquíssimas delas são. Eu diria que 10% dessas 1.000, deve ter umas 100 empresas hoje, que são cadastradas como empresas do setor financeiro, que são ou instituições de pagamento, tipo Nubank, ou são sociedades de crédito direto ou sociedades de empréstimo entre pessoas, que é uma tentativa que o Banco Central fez de regulamentar as fintechs. Mas pouquíssimas aderiram. Então, como é que elas fazem? Elas fornecem a plataforma, a tecnologia, só que elas não podem fornecer o produto financeiro. Então, tem que ter uma instituição financeira por trás. Então, essas fintechs, no fundo, elas são o quê? Correspondentes bancários. Né? Então, a gente vê que tem um cruzamento entre todos esses mundos. Tem fintech que é correspondente bancário, tem correspondente bancário que é trabalhador por conta própria. Né? Então, é um emaranhado de cruzamentos possíveis que acaba ficando muito difícil que o movimento sindical consiga dar conta de tudo. Olha só, cada uma dessas figurinhas aí na tela, então, é uma fintech, né, mapeada por essa consultoria. Olha o mundo inteiro que tem de trabalhadores do ramo financeiro que a gente não sabe nem se são seletistas, se são autônomos, se são PJs, provavelmente tem um pouco de cada coisa, né, nesse mundo inteiro. Mas essa empresa conseguiu mapear também, e segundo ela, são 60.000 trabalhadores. Então, nessas 1.000 empresas, fintechs, hoje no Brasil tem 60.000 funcionários de fintechs. Tá? Ali dos vários segmentos, meios de pagamento, serviços digitais, crédito, compliance, back-office, investimentos, criptomoedas, câmbio, finanças pessoais, cartões, dívidas, etc. E os bancos também. Então, se no primeiro momento as fintechs surgem como uma concorrência para os bancos, em alguma medida são mesmo, em outra medida os bancos vão absorvendo, né, essas empresas. Então, essas duas figuras aí na tela são dois prédios que tem aqui em São Paulo, um do Itaú e um do Bradesco, o Cubo do Itaú e o Habitat do Bradesco. São prédios enormes, onde esses bancos eles fazem a famosa incubação de startups. Né? Então,
eles convidam empresas, startups, a se instalarem nesses prédios, a desenvolverem os seus projetos nesses prédios, e quando aparece algum projeto, alguma empresa que interessa para esses bancos, eles vão lá e pegam. Então, por exemplo, o Banco Next, que é do Bradesco, né, o banco digital do Bradesco, veio através desse método, né? Então, uma fintech que cresceu aqui, incubada pelo Bradesco no Habitat, o Bradesco incorporou. E o Itaú também faz isso com várias empresas, ou às vezes só um projeto da empresa e etc. Né? Então, também não foge da cadeia de valor dos bancos, esses trabalhadores. Por fim, uma figura que a gente deixou de falar um pouco, porque ela já é um pouco mais antiga, mas é importante a gente voltar a falar dela, porque ela continua super importante, que é o correspondente bancário. Né? Então, o correspondente bancário nada mais é do que o início desse processo todo, de o banco distribuir os seus produtos em outras empresas. Né? Então, hoje a gente tem no Brasil basicamente 200 mil estabelecimentos que prestam serviço de correspondente bancário. Eles são contratados aqui principalmente pelos grandes bancos, ali está quantos estabelecimentos cada um dos bancos e suas subsidiárias contratam no Brasil, né? Então são milhares em cada um. E ao contrário do que o discurso oficial diz, que o correspondente bancário é só para aquela cidadezinha que não tem agência bancária, para as pessoas poderem fazer pagamento, etc. Isso não é verdade, né? Então, do total de contratos de correspondente bancário no Brasil, 80% prevêem a seguinte função: recepção e encaminhamento de propostas de operação de crédito. Então, a gente não está falando de correspondentes bancários que são feitos só para fazer pagamento de conta. Eles estão lá para oferecer crédito que tem os bancos por trás. Né? O correspondente bancário não tem dinheiro para dar crédito, ele só faz todo o processo de venda daquele crédito, vamos dizer assim, mas o dinheiro é do banco. Portanto, a taxa de juros é do banco. Portanto, de novo, esse pessoal está na cadeia de valor dos bancos e no coração, né? Está no crédito, não em atividades secundárias ou terciárias do banco. São as principais atividades dos bancos. É crédito, é cartão de crédito e é também os pagamentos. Caminhando para o final aqui da apresentação. Eu coloquei essa figura aqui, não se preocupem em querer ver todos os balõezinhos, é só para a gente entender, então, a lógica de tudo isso que eu falei. Isso aqui é o organograma do Bradesco. Poderia ter colocado de qualquer outro banco aqui que é similar. Então, o organograma do Bradesco tem lá em cima, né, o Banco Bradesco, a organização Bradesco, mas ele está distribuído em vários segmentos. Né? Se a gente olhar aqui à esquerda da tela, está difícil de ler, mas está ali a Ágora Corretora, que usa agentes autônomos de investimento. Aqui embaixo está a Bradesco Seguros. A gente viu que os trabalhadores de seguros têm crescido enormemente no setor financeiro. A Bradesco Seguros é responsável por 25% do lucro do Bradesco. Né? Aqui mais ao lado tem os cartões, né? Então a Elo, a Cielo, o Banco Digio, que é um banco digital novo, o Bradesco tem participação também, está ali embaixo, né? Banco digital. E esse aqui é o organograma oficial. Né? Se a gente tivesse um organograma extraoficial, aqui mais para baixo ainda teria que ter os correspondentes bancários, teria que ter a Frank, que distribui produtos do Bradesco. Né? Então, veja, é uma cadeia totalmente pulverizada, mas gerando resultado, no final das contas, ali para o mesmo acionista, só que ela é pulverizada também em termos de trabalhadores, a forma como eles estão inseridos, quais são os contratos de trabalho, quais são as condições de trabalho, quem é o sindicato que representa, qual é a convenção coletiva que representa. A sindicalização no ramo financeiro já mostra isso, né, os dados. A sindicalização está caindo enormemente. Lá em 2002, a gente tinha 45% de sindicalização no setor financeiro. Hoje, já, 2017, 30%, se a gente pegar mais recentemente, já vai estar abaixo disso. E olha que interessante, o número de sócios de sindicato não caiu muito. Né? Ali de 2013, 12 para cá, caiu alguma coisa, de 400 mil pessoas para 370 mil, basicamente refletindo aqui a redução do número de bancários. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que cresceu demais o número de não associados. Né? E aí a taxa cai. E por que cresceu demais o número de não associados? É justamente tudo isso que a gente falou até agora. Né? Se o núcleo central do emprego financeiro, que é os bancários, estão caindo,
e os grupos periféricos estão subindo, esses grupos periféricos não têm tradição sindical, né? Muito menos de associação sindical. Então, obviamente, a taxa de sindicalização vai cair. E aí, aqui, a última tela, que é a tela das conclusões, e para a gente organizar aqui a apresentação como um todo e caminhar para o debate. Então, quais são as conclusões? Tem uma tendência de fragmentação do emprego no ramo financeiro. Então, é mais importante do que a gente entender a redução do emprego bancário, é a gente entender a fragmentação do emprego, com redução do grupo central, mais expansão dos grupos periféricos. Então, essa é a primeira conclusão. Segunda conclusão é que uma parte significativa desses grupos periféricos está, em alguma medida, inserida na cadeia de valor dos grandes bancos. Gera riqueza para esses conglomerados financeiros. Então, não é que são trabalhadores que estão crescendo de forma totalmente apartada das empresas que a gente está acostumado a negociar. Não. As empresas, em alguma medida, utilizam essa fragmentação na própria geração de resultado. Segunda conclusão. Terceira, o conteúdo do trabalho, as rotinas de trabalho, as ferramentas utilizadas, o conhecimento necessário entre esses segmentos todos, eles são similares, né? Não são trabalhadores que exigem tipos de tarefas, de conhecimentos muito diferentes. Não é verdade isso. Inclusive porque a inovação tecnológica, ela uniformiza um pouco as tarefas, né? Então, fazer uma análise de crédito hoje é muito diferente do que era há 20 anos atrás, né? O analista de crédito hoje tem ferramentas de inteligência artificial, ele joga lá alguns dados e já sai uma nota de crédito. Então, fazer isso no banco ou fazer isso no correspondente bancário é um pouco igual. Então, essa é a terceira conclusão. E aí, por fim, apesar disso tudo, esses trabalhadores são representados por sindicatos diferentes, ou não têm sindicato, têm condições de trabalho muito diferentes e, em geral, muito inferiores à da categoria bancária, que é o nosso núcleo principal. Então, eu encerro dizendo o seguinte, me parece que, da reforma trabalhista para cá, o sindicalismo bancário conseguiu reagir muito bem no que diz respeito ao grupo central, no que diz respeito aos bancários. A gente imaginava, lá na época da reforma trabalhista, que a nossa convenção coletiva de trabalho seria destroçada. E ela não foi. Então, isso não aconteceu. E mais do que isso, entraram coisas novas na convenção. Então, a taxa negocial, por exemplo, que entrou na convenção dos bancários, é uma coisa, um estudo de caso para todo mundo que estuda o mercado de trabalho. Com o fim do imposto sindical, as entidades conseguiram se manter com base em negociação. Agora, mais recentemente, regulamentação do teletrabalho, no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú. Então, entraram coisas novas. Então, eu diria que para o grupo central, ainda que ele esteja se reduzindo, a gente conseguiu se defender relativamente bem de uma conjuntura super adversa. Agora, para os grupos periféricos, de fato, não houve. Não houve grandes avanços em termos de organização desse pessoal. Então, eu diria que o nosso próximo desafio do movimento é esse, é traçar estratégias, continuar traçando para os bancários, óbvio, mas também para esses outros segmentos, que são muito diferentes entre si, têm demandas diferentes, e a gente precisa, de alguma maneira, se aproximar deles. Então, eu encerro por aqui, agradeço demais o convite da Thalita, estou sempre à disposição quando a gente precisar conversar, e tenho aqui até meio-dia, e depois eu vou entrar numa outra apresentação, mas até meio-dia eu consigo ainda ficar aqui com vocês para a gente seguir debatendo. Obrigado, gente. Obrigada, Gustavo. Foi muito produtivo, acho que ainda temos 47 pessoas acompanhando, então acho que conteúdo aqui, as anotações foram 5, 6, quase 6 folhas, É fundamental essa profissionalização, essa capacitação, é importantíssimo esse debate para que a gente dê continuidade. Eu queria... Tem algumas perguntas no chat, e aí, se você quer responder, começar respondendo por ali, a gente pode fazer um bloco de 5 perguntas. Como que você sugere? Pode ser. Acho que umas 5, e aí eu respondo, acho que é o melhor jeito. Tá.
Quem estiver acompanhando, que quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar pelo chat. Pode fazer uma pergunta direto no questionário do próprio Zoom. Acho que até levantar a mãozinha ainda fica disponível aí para todo mundo. Tá certo? Tem pergunta no chat. Você quer dar uma olhadinha, Gustavo, ou quer que eu leia aqui? Pode ser, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu não vou perder nenhuma. Tem uma pergunta aqui do Cristiano, está perguntando se as transações no caixa são o mesmo valor ou maior do que aquelas feitas pelo celular, né? Ou isto é, se o caixa processa valor maior para as empresas. Isso já foi verdade no começo desse processo, né? Então, em 2012, 2013, quando começa ali no gráfico, se vocês lembrarem o crescimento das transações no celular, basicamente as pessoas só faziam consulta de saldo no celular, né? E deixavam as transações mais complexas, vamos dizer assim, para fazer presencialmente. Hoje em dia isso mudou, né? Conforme o tempo foi passando, cada vez mais as transações complexas, contratar crédito, contratar investimentos, elas também estão sendo feitas no celular, né? Hoje em dia, eu diria que você tem, dessas transações mais complexas, com movimentação financeira e tal, você tem metade e metade, né? Canais digitais e canais tradicionais. Mas isso vai mudar em breve, né? Porque ainda mais agora com a pandemia, que várias pessoas que tinham uma certa resistência a fazer, como, enfim, tinham que manter o isolamento, não podiam ir na agência, acabaram fazendo e vão seguir fazendo, né? Então, isso já foi verdade no começo desse processo, mas é cada vez menos verdade. Cada vez mais as transações feitas no celular são transações também complexas e rentáveis para o banco, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que mais aqui. O Cristiano também comentou aqui que eles ganham... Não foi uma pergunta. Ele comenta se muitas mudanças vão por conta do desconto sindical, que é o que ele acredita que seja. Pode ser também. É uma variável também, né? Eu acho que tem uma aqui, da Neiva. Sempre discutimos a necessidade de atualizar nos estatutos para abarcar novos segmentos. Você vê avanço nessa estratégia, nesse contexto político? Olha, então, eu acho que sim, né? Eu acho que essa é uma das estratégias, né? Porque quando a gente fala de organização do ramo, então é importante a gente falar isso, né? Eu falei no meio da apresentação, não significa que de uma hora para outra a gente vai trazer esse pessoal todo para a representação oficial dos sindicatos, para a convenção coletiva, etc. Até porque vários sindicatos trocaram o estatuto, né, recentemente, para abarcar algum desses segmentos. Eu lembro que, por exemplo, o Sindicato de São Paulo, se você lê o estatuto do sindicato, o que está escrito ali juridicamente seria capaz, por exemplo, de contemplar os correspondentes bancários, porque tem lá dizendo que representa não só os bancários, mas todos os trabalhadores que atuam direto ou indiretamente na cadeia de valor dos conglomerados e tal. Então, o estatuto ele é uma etapa que tem que ser feita, claro, mas vamos dizer, essa é a estratégia jurídica, mas ela tem que ser combinada com uma estratégia política, né? Então, esses trabalhadores, alguns deles já têm sindicato. Os securitários, por exemplo, esses sindicatos, como que é a nossa relação com eles? Eles são da mesma central, são de outra central? A gente tem algum diálogo? Eles poderiam se filiar à Contraf enquanto sindicatos securitários? Ou eles iriam ser abarcados pelos bancários? Então, essa é uma discussão política que tem que ser feita, né? Tem uma outra discussão, que é uma discussão econômica e de comunicação, vamos dizer assim. Você precisa entender. Então, por exemplo, agente autônomo de investimento. Apesar desse cara não ter remuneração fixa, dele ter só comissão, muito provavelmente são pessoas que ganham bem, né? Porque a gente está tratando aqui de um segmento de investimentos. Então, eles ganham comissões em cima desses investimentos que, em geral, são altos. Então, provavelmente, esse cara não quer saber de, talvez, reajuste salarial. Ele quer outras coisas. A gente precisa entender. Precisa fazer uma aproximação com esse pessoal, com a associação dos agentes autônomos de investimento,
Então, por exemplo, eu li ali para vocês as manifestações na audiência pública, né? E lendo a da associação e a das empresas, você vê que tem pontos de embate, né? Então, de alguma maneira, a gente poderia ajudar a associação a caminhar nas pautas que eles já têm, etc. Então, eu acho que a mudança de estatuto é um tema importante, mas ele tem que vir junto com vários outros. Eu acho que é principalmente uma construção política, né? Deixa eu ver se teve mais algum. Perguntou se o número de sindicalização apresentado é apenas... Não, aquilo ali é de trabalhadores dos... Como aquele dado é da PNAD, a gente não consegue separar lá só bancários. Então, aquilo é do setor financeiro como um todo. Então, você vê ali que naquele mundo, como a Abelha falou no começo, tem 1.200.000 pessoas, né? Então, aquilo é o setor financeiro inteiro que foi, vamos dizer assim, pesquisado através da PNAD. Então, bancários estão ali dentro, mas não só bancários. Por isso que dá aquela queda da taxa, porque os segmentos que estão crescendo muito são os não bancários, que, em geral, não são sindicalizados. Houveram duas mensagens mais ou menos relacionadas, Gustavo, que esse segmento ele é muito amplo, né? E a gente precisa se reinventar de fato de como representá-los, né? Então, na sua fala, na fala do Abelha, a gente pode perceber dessa necessidade, seja fazendo fusão com outros sindicatos, a gente precisa de fato discutir sobre isso. E esse percurso ele passa, como você falou, pela organização política, e é um pouco do comentário da Neiva, né? E ela vai dar alguns exemplos na palestra dela mais tarde, na avaliação jurídica, na questão econômica, que, por exemplo, em Brasília, os lotéricos pagavam R$10 de mensalidade sindical. O que é isso? Nada, né? Para eles é muito, porque o salário era muito baixo. Na formação, na qualificação e na comunicação. Como a gente fala com esse trabalhador? E eu digo na formação, que é fundamental esse papel que o Diese tem, e é importante essa filiação que os sindicatos têm, justamente para ter esse conteúdo, absorver de uma maneira mais objetiva, para que a gente possa reproduzir nessas instituições financeiras, né? E a Neiva, repito, por isso que para mim vai ser fundamental também a complementação da palestra dela, é para mostrar que isso tem dado certo aí nos sindicatos bancários de São Paulo, né? E a gente pode, por exemplo, aplicar essas técnicas em outras instituições. Não sei se você concorda com isso, é mais ou menos esse o caminho. Não, super. E você falou uma coisa que é muito importante, que eu até esqueci de falar, que é da formação. Eu não lembro se foi no ano passado ou no ano anterior, o Sindicato de São Paulo fez uma pesquisa interna para entender, junto aos bancários, o que eles achavam do centro de formação do Sindicato de São Paulo, né? Tem uma formação super ampla lá, vários cursos oferecidos, tem a faculdade, 28 de agosto, etc. E aí, uma das perguntas, né, estava lá listado os cursos que são oferecidos pelo sindicato e pedia para as pessoas dizerem qual era o curso que ela considerava mais importante para ela, como bancária. E aí, em primeiro lugar, se eu não me engano, ganhou CPA 20 e, em segundo lugar, entrou nenhum deles. Ou seja, o sindicato estava ali oferecendo cursos que talvez sejam para uma realidade do trabalho bancário da década de 90, né? A gente não... E aí tinha um espaço para eles dizerem o que eles queriam fazer como curso. Então, tinham vários cursos sobre tecnologia, sobre Big Data, porque eles olham para o banco, eles veem, internamente, eles conseguem perceber toda a transformação que o banco está passando, e eles falam, olha, se eu quiser me manter aqui trabalhando no banco, eu vou ter que entender do que é o centro do negócio financeiro hoje, que é a tecnologia. Então, eles precisavam desse tipo de curso, né? Muito mais do que dos CPAs e etc. Mais do que isso. Por exemplo, o agente autônomo de investimento, ele é regulamentado, como eu falei. Para que ele vire agente autônomo de investimento, ele precisa obrigatoriamente passar numa prova, que é uma prova da Ancord, né? Isso é uma exigência da CVM. Será que a gente não podia, por exemplo, como estratégia de aproximação, oferecer esse curso para esses trabalhadores? Os correspondentes bancários também têm cursos que precisam ser feitos para atuar como correspondentes bancários, né? Então, por exemplo, pega uma loja tipo Magazine Luiza. Não é todo mundo ali que pode ir ali no postinho do correspondente bancário. É só quem tem uma determinada certificação.
Então, será que o sindicato também não poderia, como estratégia de aproximação, oferecer curso para essas pessoas? Por isso que eu sempre falo, né? Organizar o ramo não significa só representar oficialmente os trabalhadores. Significa se aproximar, conhecer, entender, agir politicamente e por aí. Então, a formação tem um papel muito importante nisso. Ah, tem uma pergunta solicitando materiais para que os dirigentes possam se atualizar sobre isso. Eu acredito que o Diese tem. Você pode comentar um pouco sobre isso? Posso. O que eu posso combinar com você, Thalita, é o seguinte: eu vou separar aqui uma série de materiais e eu te mando e você distribui para o pessoal aí, né? Então, essa minha apresentação de hoje eu já vou te mandar, mas tem textos também, né? Tem o Sindicato dos Bancários do ABC lançou recentemente um livro, deixa eu ver, até tenho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, A Era Digital e o Trabalho Bancário, né? Tem a versão em PDF do livro no site do sindicato. Tá muito bom, tem inúmeros artigos, tem artigo meu, tem artigo da Bárbara, da Juvândia, então recomendo muito esse livro, mas eu posso separar outras sugestões aqui também de leitura e te mandar e você encaminha para todo mundo. Combinado. Ah, tem uns vídeos, uma coisa que eu sugeri, aquela Frank Open Bank, quem puder, depois entra no canal do YouTube deles, eles têm um canal do YouTube, e tem vários vídeos que são muito interessantes para a gente entender também, né? Tem vídeos deles, por exemplo, convidando bancários que perderam o emprego a aderirem a essa plataforma, etc. Então, é bem interessante de ver esses materiais também. Thalita, tem dois participantes que levantaram a mão. Você viu aí, o Natércio e o José Avelino. Certo, vamos colocá-los na tela? Eu só abri o áudio deles, eu vou permitir. Primeiro o Natércio para estar falando. Beleza. Natércio, pode falar. Bom dia a todos, estão ouvindo? Sim, Natércio. Então, eu não fiz a pergunta no chat porque isso é meio difícil elaborar. Eu não vou nem fazer pergunta, fazer algumas considerações. Aqui no Mato Grosso, o CEBMT já assina acordo com a Desenvolve, antiga agência do fomento de Mato Grosso. Então, a gente já tem uns cinco acordos assim, que a gente tem assinado todos os anos. E no passado, a gente também tentou a Contraf, né? No passado também fez algumas reuniões, algumas palestras, ou fez esse discurso em torno do ramo financeiro. E com o tempo a gente acabou deixando de lado, porque na realidade a gente sempre prioriza os bancários, né? Porque o nosso fio condutor são os bancários. Mas, como o Gustavo falou, a gente tem que buscar trazer esses trabalhadores, né? Aliás, o Abelha falou, a gente tem que buscar trazer esses trabalhadores. Hoje a gente tem 1.300.000 trabalhadores nesse ramo aí que estão totalmente à mercê do mercado e sem nenhum amparo, né? Sem ninguém que os representa. Então, a gente fica assim preocupado não, assim, a gente faz alguns questionamentos, porque no passado aqui a gente tentou também fazer acordo com as cooperativas de crédito. A Rondônia já tem há muito tempo já acordo com as cooperativas de crédito, está bem avançado nessa questão. Então, quando a gente começa a pensar, a gente fica pensando o seguinte: a gente vai ter um trabalho muito grande, é lógico que vai valer a pena, mas a gente vai ter que fazer um estudo assim, bem profundo e de que forma que esses acordos, qual que será o formato desses acordos, porque a gente tem financeiras ligadas aos grandes bancos, que os lucros são excelentes. Depois a gente tem financeiras pequenas. Depois a gente tem correspondentes bancários, que depois a gente também vai ter que discutir essa questão. E daí, num acordo com financeiras grandes e financeiras médias, a gente também não pode querer fazer um acordo com financeiras pequenas. Porque eu me lembro quando eu estive à frente da discussão com as cooperativas aqui, que a gente começou a fazer um trabalho, um levantamento,
a gente tinha a Sicredi, tem o Sicredi, tem o Sicob, que são as maiores, e depois aparecem as cooperativas menores. E as cooperativas, cada região, elas são independentes, elas são autônomas. Então, é uma dificuldade muito grande para você começar a discutir. Um exemplo, a gente começou a fazer um trabalho no interior, uma cidade com o nome de... no Nortão, perto de Sorriso. Fomos muito bem recebidos. O pessoal das cooperativas abria as portas para a gente fazia reunião, né? Nos apresentava enquanto dirigentes sindicais, mas quando chegava aqui em Cuiabá, que a gente ia tentar fazer o trabalho, a gente era barrado. Eles criaram um sindicato, onde na mesa de negociação só tinham os patrões e, obviamente, os trabalhadores aprovam tudo que eles querem. Então, a gente tem essas dificuldades, que a gente vai ter que fazer curso de formação, procurar trazer esses trabalhadores, aproximar eles do sindicato, como agora a gente conseguiu a vacina da Covid-19 e as próprias cooperativas procurou o sindicato, para o sindicato tentar incluir esses trabalhadores. Os próprios patrões procuraram o sindicato. Então, a gente vai ter que, esses cursos de formação, como o Itaú está dando cursos online, a gente vai ter que começar aproximar esses trabalhadores dessa maneira. Não dá para a gente já iniciar um trabalho, né, e já começando fazer um trabalho, um exemplo, já batendo de frente, é lógico. Então, vai ter que ser uma coisa muito bem estudada, uma coisa que vai demorar um bom tempo, para que a gente possa trazer esses trabalhadores para o sindicato e construir isso aí ao longo do tempo. E a gente vai ter que também socializar todas essas palestras, seminários, com os bancários, aliás, com os dirigentes de base, porque a gente sabe que nós temos um limite de permanência de idade dentro dos sindicatos, nós dirigentes, e muitos de nós dirigentes já estamos praticamente atingindo esse limite de idade. Então, a gente vai ter que também capacitar esses dirigentes de base para que eles deem continuidade na nossa ausência, até mesmo para eles fazerem o debate dentro das agências bancárias. Então, é um trabalho longo, é um trabalho que vai requerer muita disposição e comprometimento dos dirigentes, mas no final vai valer a pena. Vai demorar um pouco para a gente construir tudo isso aí, mas no final vai valer a pena porque, como já foi dito, somos 400 mil bancários, no passado era 800, 1 milhão de bancários, daqui a uns dias a gente não tem quase bancários e os trabalhadores ficam desassistidos. É isso. Obrigada, Ana Tércia. A gente tem o Avelino inscrito e mais 2 perguntas por escrito. E aí a gente encerra o bloco de hoje. Avelino, pode falar. Primeiro, bom dia, né? Saudar aí a Thalita, parabéns aí para a FETEC Centro-Norte, em nome da Thalita, pelo evento. E o Diese, aí o Gustavo, que eu tive o prazer e a satisfação de várias vezes estar junto com ele quando fazia parte do Comando Nacional, e boa apresentação, né? Talvez eu tenha perdido alguma coisa aqui que eu estava dirigindo. Mas, Gustavo, o Diese já falou aí que a gente não tem a separação de quem é quem no sistema financeiro, mas tem o estudo por sindicato, o que o sindicato representa de trabalhador. Aí, como eu sou do Sindicato de Brasília, da Federação do Centro-Norte, claro que cada sindicato tem lá, quem é bancário, quem é da financeira, quem é da cooperativa, quem é do lotérico, se tem esse estudo. Se não tem, até é interessante fazer também, né? Até porque o Diese também não é só, a gente está no âmbito aqui no grupo da CUT, mas também o Diese está intersindical, como falamos, como é o nome do Diese, não é só da CUT. E outra, qual a sua avaliação aí voltando aqui, que os dados oficiais é o que a gente consegue, que o Diese consegue aí os dados oficiais pelo governo. E qual a sua avaliação da recriação do Ministério do Trabalho, aliás, nem Trabalho, Ministério do Emprego e Previdência, eu acho que o nome é esse.
e com quem vai estar lá, que a gente sabe quem vai ser o cara lá, né, para sacanear com a gente, né. Mas ver a sua avaliação aí, se a Thalita também puder ter a avaliação dela também, bom para a gente aqui, né. Fechei e bom dia para todos. Avelino, sobre esse mapeamento para o sindicato, a gente tem feito já, inclusive, um trabalho que foi coordenado aí pelo Abelha e pelo Vinícius na Contraf, para alguns segmentos, né, para aqueles que são possíveis de serem buscados nas bases de dados, a gente tem, por município, né, e, portanto, por sindicato, quantos trabalhadores têm bancários, quantos cooperativários, quantos financiários, quantos securitários, quantos de administração de cartão de crédito. Então, isso a gente tem. O dado é de 2018, a gente está para atualizar para 2019, que é a última informação que está disponível, mas não tem para alguns segmentos que não dá para ter, tipo fintech, agente autônomo, isso não tem ainda como fazer. Seria um trabalho mais que cada entidade teria que ir atrás, porque não tem nas bases de dados oficiais, mas isso já também dialoga um pouco, é super importante esse mapeamento mesmo, porque isso dialoga um pouco com a fala um pouco do Natércio, né? Porque a gente olhando esse mundo parece uma tarefa impossível de ser feita, mas a gente precisa começar em algum lugar. Então, de repente, você mapeia lá e olha que no seu sindicato o segmento de trabalhadores mais relevante é de cooperativas, né? Então, no sul do país, por exemplo, a realidade é essa, tem muitos cooperativários lá. Então, poderia começar por aí. Em São Paulo, já é mais importante, talvez, o trabalho dos bancos de investimento. Então, começaria por aí, né? Então, cada região precisa entender de todos esses segmentos quais que estão ali na sua região, né? Então, por exemplo, as fintechs, elas estão muito concentradas aqui no eixo São Paulo-Rio, né? Então, provavelmente, os sindicatos do Norte, do Nordeste, não vão começar por aí o seu trabalho, vão começar em outros segmentos, né? Então, os securitários são mais importantes, os cooperativários são mais importantes. Então, esse mapeamento é, de fato, muito importante e ajuda nesse trabalho. Começar esse trabalho que parece uma coisa muito impossível de ser feita, mas a gente tem que ir passo a passo, né? E a do chat, né? Chegou uma no chat? Tem o Porfírio falando sobre a questão global, se a pessoa consegue trabalhar em outros lugares do mundo, eu acho que ele está citando a questão da Frank, né? E também sobre a questão da mudança da legislação trabalhista e as regulações, se elas inviabilizam as alterações estatutárias. Ah, tá, achei aqui. Bom, sobre essa última, eu não acho que seja isso que inviabilize, né? Porque o que acontece? O Banco Central e a CVM, elas não são instituições que têm mandato para legislar sobre questão trabalhista e sindical, né? Elas regulam questões do funcionamento do mercado. Só que o problema é que, ao fazer isso, elas acabam indiretamente regulando o trabalho, né? Então, por exemplo, a gente apontou isso durante muito tempo, né? Quando o Banco Central regulamentava o correspondente bancário, ele estava regulamentando o funcionamento dessa parceria entre o banco e uma outra empresa, mas ele acabava indiretamente permitindo uma terceirização fraudulenta, né? Mas isso nem sequer estava no radar do Banco Central, não cabe a ele decidir isso, né? A CVM é a mesma coisa, quando ela legisla ou regula o agente autônomo de investimento, ela está regulamentando o funcionamento das corretoras de investimento. Mas aí, obviamente, que ela acaba impactando o profissional que trabalha ali. Então, eu acho que o debate ele vai passar, o debate da mudança do estatuto e tal, esse debate mais formal, vamos dizer, mais jurídico, ele vai passar também por um tipo de atuação que eu até esqueci de comentar aqui, que é a atuação legislativa também, né? Então, estava no programa de governo do Bolsonaro reforma sindical, né? Ele ainda não colocou isso em pauta, mas pode ser que coloque. Quando colocar, a gente vai ter que estar super organizados para fazer a disputa legislativa para que
a estrutura sindical que emerja de uma eventual reforma sindical que possa acontecer, contemple a possibilidade da organização por ramo, né? E aí sim, isso facilitaria a nossa atuação jurídica, estatutária, mas lembrando, né, que essa é uma atuação importante sim, mas não é a única, né? A gente precisa... A própria construção da CONTRAF, por exemplo, ela se deu antes da regulamentação jurídica, do reconhecimento oficial da CONTRAF, né? As próprias centrais sindicais já atuavam antes delas existirem como figura jurídica reconhecida. Então, acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Sobre a pergunta do trabalho global, em tese, sim, né? Porque esse tipo de trabalho de plataforma, uma das características dele é justamente essa, né? Então, tem, por exemplo, não sei quem aqui conhece, um tipo de trabalho que é o trabalho da Amazon Mechanical Turk, né? É uma empresa da Amazon, eles chamam de crowdsourcing, né? Um termo em inglês. Outsourcing significa terceirização, crowdsourcing seria uma terceirização para a multidão. Então, você terceiriza as atividades não para uma outra empresa, mas para uma multidão de trabalhadores autônomos que vão realizar microtarefas da onde quer que eles estejam no mundo e vão ganhar um valor por aquela tarefa, né? Então, você entra lá nessa plataforma da Amazon, de qualquer lugar do mundo que você tiver, e você fica fazendo coisas do tipo treinar um software de inteligência artificial a reconhecer imagens. Então, ele vai te dar um monte de imagens, vai falar, ó, clica nas imagens que são aqui de cachorrinhos. E você passa lá X horas do seu dia clicando em imagens de cachorrinhos e ganha um dinheiro por isso, né? Isso você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Então, isso é um tipo de trabalho de plataforma, que é o trabalho das microtarefas. Então, você trabalha numa plataforma vendendo produtos financeiros, você poderia, em tese, fazer isso para qualquer empresa do mundo, né? Acontece que as empresas financeiras aqui que atuam no Brasil, elas não têm, em geral, uma atuação global muito forte, vamos dizer assim. Mas não haveria um impeditivo, vamos dizer, para que alguém distribuísse um produto aqui no Brasil de uma empresa financeira fora do país. É possível? Acho que foram essas as questões. Tinha mais alguma? Não, é isso mesmo. Por conta do horário também, até para você poder ter uma folguinha entre uma palestra e outra, que você vai iniciar uma nova agora meio-dia, a gente encerra esse debate, agradece a sua participação, né? Foi fundamental, muito importante. A complementação, né? E a continuidade, que são os exemplos, até que alguns colegas pediram também, vai ser tratada na palestra da Neiva, na parte da tarde, a partir das 14 horas. Então, a gente pede que todos retornem. Esse debate ele é muito rico. E após, né? No final da tarde, a gente vai trabalhar alguns encaminhamentos, que aí já é para a gente tentar trabalhar uma forma, dentro de uma mini oficina, vamos chamar assim, algumas ações que a federação pode ter, pode contribuir com seus sindicatos a partir da secretaria aqui do ramo financeiro. Agradeço mais uma vez a presença de todas, de todos, em especial do Gustavo, que trouxe aí essa enxurrada de informação, conteúdo, né? Se existe o personal banker, né? Seremos os personagens sindicais. E é esse o objetivo desse seminário, né? Que a gente se profissionalize, se capacite, para que a gente consiga, dentro da realidade de cada estado, de cada região, ampliar essa representação e garantir o nosso objetivo principal, que é uma qualidade laboral para a classe trabalhadora desse segmento, não é isso? Legal, gente. Obrigado, agradeço muito, Thalita, o convite. Parabéns pela atividade, está super bem organizada, formatada, e com certeza vai render frutos, e tomara que vocês façam várias outras dessas, e que em breve possa ser pessoalmente para visitá-los por aí. Tá bom, gente? Obrigado, e boa atividade à tarde para vocês.